Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente a mais um bate-papo comigo, Kleber Godoy, especialista em busca de emprego, em desenvolvimento de carreira. E saiba que o meu objetivo, as coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, é justamente ajudar você que tem o desejo de ingressar no mercado de TI a conseguir materializar o seu conhecimento, a sua bagagem, para que você conquiste a vaga tão sonhada, mesmo que talvez você não tenha tanta experiência. Hoje eu venho trazer para você um assunto muito interessante que eu domino bastante e já utilizo há um bom tempo. E é um assunto que às vezes é um tabu entre as pessoas mais novas. Pode ser algo que as pessoas amam, mas para outros pode ser um ódio ao mesmo tempo, dependendo da atenção que a gente dá. Então hoje a gente vai falar do nosso amigo, o LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje é a principal plataforma que a gente tem para buscar emprego, desenvolver carreira e principalmente estabelecer conexões, fazer aquilo que nós chamamos de networking, ok? É uma plataforma que a dona dela é a Microsoft. A Microsoft comprou o direito de cuidar da plataforma já há alguns anos. Ela tem mais de 10 anos e mais de 1 bilhão, se eu não me engano, 1,5 milhão de usuários. Então é uma rede muito forte. No LinkedIn, como eu falei no começo, o propósito é fazer conexões. E eu gosto de usar muito a analogia do CPF e CNPJ, né? Sendo CPF nós, pessoa física, e CNPJ as empresas. Então é possível conectar CPF com CPF, ou seja, pessoas, né? Engasguei, Richard. Então é possível conectar CPF com CPF, ou seja, pessoas entre si, CPF com CNPJ, pessoas com empresas e até empresas com empresas também, de alguma maneira, porque os funcionários representam as empresas. E é uma poderosa ferramenta para ajudar a gente a desenvolver. Eu uso o LinkedIn há muitos anos, eu tenho instalado ele no meu celular e não é mentira. Eu devo abrir o meu LinkedIn mais de 10 vezes, porque para mim hoje já se tornou um hábito. E também tenho ele, né, lógico, no desktop, eu uso também no PC, mas eu tenho também no celular. Então, para mim, se tornou um hábito como o uso de uma rede social. Mas qual que é o grande ponto do LinkedIn que às vezes é uma quebra de paradigma? É saber utilizar a plataforma da forma adequada. Uma vez que ela foi criada para ser utilizada para coisas mais profissionais, o que a gente posta lá são coisas voltadas para o desenvolvimento de carreira, negócios, e não coisas do dia a dia. Né? Pô, então eu vou na praia, estou num lugar bonito lá, quero tirar uma foto e postar no LinkedIn. Posso postar? Até pode, desde que a sua mensagem ela tenha algum link com o desenvolvimento de carreira, alguma coisa do trabalho. Por exemplo, não tem problema nenhum você postar uma foto no LinkedIn de férias e colocar um texto do tipo, tirando as minhas férias tão merecidas depois de entregar um projeto XPTO. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está postando um conteúdo que parece não ter relação com carreira, mas ele acaba tendo, não só postar por postar. E o contrário também é verdadeiro. Eu vejo muitas pessoas, principalmente os mentores iniciantes que entram comigo na mentoria, postar conteúdos que são profissionais no Facebook, no Instagram. É adequado? Não tem problema postar, mas eu acho que é um grande problema postar nessas plataformas e não postar no LinkedIn, porque o LinkedIn é onde você vai literalmente vender o seu peixe como profissional, se destacar e obter as oportunidades. Então, um dos grandes pontos que às vezes impedem as pessoas que são mais iniciantes a usar o LinkedIn, que é um paradigma que a gente precisa eliminar, é o seguinte: o meu LinkedIn às vezes ele está parado, travado, porque eu tenho medo, eu tenho vergonha de parecer iniciante. Então, com relação a esse pensamento, só tenho uma coisa para falar para você. Elimine da sua mente isso. Tire isso da sua mente. Porque todo mundo um dia foi iniciante no LinkedIn. Concorda comigo? Ninguém começou no LinkedIn com tudo pronto. Eu comecei, o Bill Gates ele tem LinkedIn, ele começou, e assim por diante. Então, o mais importante é começar.
e ser persistente, tá ok? Então, no nosso bate-papo de hoje, eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para que o seu LinkedIn já comece com o pé direito. E aí depois, meu amigo e minha amiga, é você continuar regando a plantinha. Depois eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo com pessoas que eu faço mentoria relacionado com o LinkedIn. Beleza? Então vamos lá. Dividindo a minha tela aqui com você, o LinkedIn, essa plataforma que muitas vezes é odiada e é amada, para que nós possamos ter um bom engajamento nela e se destacar, eu digo que existem 6 coisas que são importantes. E eu gosto de usar muito a analogia de um iceberg. Eu não tive ainda o privilégio de ver um iceberg de perto, ao vivo, já vi só vídeos, né? E muitos de vocês também, né? Você provavelmente. Mas a gente sabe que no iceberg existe a ponta dele. E essa ponta do iceberg é aquilo que está sendo visível para a rede de forma geral, quando a gente usa o assunto LinkedIn. Só que por baixo aqui, ó, o que está submergido, existe um trabalho a se fazer. E o trabalho inicial ele consiste em 6 passos. O primeiro passo, no caso do LinkedIn, é ter uma foto de perfil. Mas não ter somente uma foto. Se você tiver uma foto, excelente. O LinkedIn já vai te destacar de alguma forma. Mas se você quer se destacar ainda mais, tenha uma boa foto de perfil. E Kleber, o que é uma boa foto de perfil? Aqui está o meu LinkedIn, tá bom? Então, note que na página inicial do LinkedIn eu tenho uma foto aqui do lado esquerdo e atrás eu tenho um banner. A foto de perfil é justamente essa foto aqui que eu estou com o mouse em cima, que eu estou destacando agora. Essa é a minha foto de perfil mais atual, que eu atualizei há mais ou menos um mês atrás. Eu também gosto de variar a foto de perfil, tá? Não costumo deixar sempre a mesma foto. Eu sempre vou calibrando para ver como que tá o engajamento. E essa minha última foto, ela repercutiu bem. Por quê? Porque eu tive condições de tirar uma foto mais profissional. Então, o que é uma boa foto de perfil? Uma boa foto de perfil é uma foto que ela tenha uma boa qualidade, tá? Uma boa resolução. E quando a gente fala de resolução, a gente tem que tomar cuidado para não achatar a foto, né? Ou deixar muito comprido. Uma foto que tenha uma boa iluminação e um cenário de trás que não seja poluído. No meu caso, eu quis manter um cenário preto. Não tem problema porque eu estou bem iluminado, né? Mas eu vejo muitas pessoas cometerem algumas falhas quando o assunto é foto no LinkedIn. Quais são algumas das falhas que a gente encontra? Às vezes a foto não está alinhada no centro. E se a gente navegar aqui embaixo, ó, rapidamente, ó, a gente consegue ver algumas pessoas que estão nessa situação, tá bom? Então, sempre põe uma foto bem alinhada, centralizada. Outra coisa também que é um problema, um erro muito comum no LinkedIn, é colocar na foto de perfil foto com coisas que não tem nada a ver, mistura na foto. Como, por exemplo, foto com cachorro, com pet de forma geral, ou fotos num estádio de futebol, vestido uma camisa de time de futebol, ou fazendo analogia a partidos políticos. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso descaracteriza a parte profissional. É lógico, né? Se eu, por exemplo, trabalhasse para o Corinthians e tivesse vestido com a camisa do Corinthians no estádio, beleza, tem a ver. Mas do contrário, é melhor ser neutro. Porque quando a gente é neutro nesse ponto, a gente mitiga o risco de cometer uma falha, certo? Então a primeira coisa é ter uma boa foto de perfil. O segundo ponto, ele está relacionado com ter um resumo no LinkedIn. O que é o resumo? O resumo justamente é um breve texto que descreve as suas qualificações. E a gente encontra esse que lugar? Aqui, acessando o seu perfil, né? Você vai clicar em cima da sua foto, ou se for na foto de alguém, né, de algum outro usuário, você vai ver um campo sobre. Esse campo sobre é como se fosse o resumo. Ele vai ter ali um resumo de quem, nesse caso, é o Kleber Godoy. Então, quais são os pontos de atenção aqui com relação ao resumo? O resumo ele precisa ter aqui a clareza daquilo que você faz, daquilo que você estudou,
É bom destacar algumas palavras que são textos-chaves para que o algoritmo ajude um recrutador a localizar você se ele for buscar. Colocar algumas das competências, certificações, tá ok? Para que a pessoa, quando entrar no seu perfil para te conhecer, se for um recrutador, ele tenha aí noção de quem é você e trabalhe aí, de repente, você elimina um problema que o recrutador teria, que é de ficar pesquisando, tendo dificuldade. Então, a gente facilita a vida do recrutador colocando um bom texto aqui nesse campo sobre, tá bom? Eu acabei pulando um passo aqui que é importante também, tá? Não tá ali dentro dos 6 pontos que eu vou falar, mas é importante destacar também aqui, ó, colocar um título decente, né? O seu nome com o sobrenome. No meu caso, eu tenho o PMP porque eu tenho a Certificação Internacional de Gestão de Projetos. E aqui embaixo, ele vai ter aqui no título uma breve descrição da sua especialidade, do que você faz. Então, esse campo aqui, ó, ele também é um campo chave para buscas. Então, tudo que a gente coloca aqui tem que ser estrategicamente pensado. Eu não posso pôr qualquer coisa, porque senão eu não sou localizado. Então, no meu caso, eu estou como IT Project Manager, PMP e algumas outras coisas. Mas eu vou testando, eu vou validando. Onde que eu altero essa informação? Aqui, ó, tá vendo onde tem um lapisinho? Tudo que tem o lápis aqui significa que é um campo editável. Então, se eu clico aqui no lápis, ele vai abrir para mim aqui as informações básicas. E aqui no campo título, tá vendo? Eu adiciono as informações que eu quero colocar no título. Então, é importante ter um nome, sobrenome e é importante ter um título. Ok? O objetivo aqui não é te tornar um especialista no LinkedIn, até porque a gente não teria nem tempo para isso, mas é te ajudar a atingir um patamar que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para você. Então, retomando aqui a linha de pensamento, ter um bom resumo e no resumo ter palavras-chave para que isso facilite a sua localização pelas empresas que estão contratando profissionais como você. Próximo ponto do LinkedIn são as nossas experiências. Onde que eu encontro isso? Um pouco mais abaixo, depois do sobre. Tá? O meu LinkedIn tem mais seções habilitadas, tá joia? Mas no meu caso, a parte de experiência que é a mais recente que eu tenho é o trabalho que eu estou atualmente. Né? Eu trabalho como um gerente de projeto para Latinoamérica e estou na empresa que eu trabalho há 2 anos. Então, as experiências elas têm que vir numa ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga e que tenha relação com a sua área de atuação. Então, eu já falei em outros bate-papos, em outros vídeos aqui, que eu já fiz várias coisas. Fui copeiro, fui panfleteiro. Não vou colocar que eu sou copeiro, que eu fui copeiro, que eu fui panfleteiro no meu LinkedIn, porque não tem sentido. Hoje o meu LinkedIn está direcionado, está drivado para a área de TI, que é a área que eu trabalho. Então, põe aqui a sua experiência, a mais recente, tá? Coloca aqui uma breve descrição das atividades que você executa, é importante, tá ok? E você também pode adicionar quais são algumas das competências relacionadas ao seu cargo. Então, no meu caso, eu tenho aqui a Cummins, que eu estou há 2 anos, tem a IBM, eu passei 15 anos lá, e tem a Unisys, onde eu comecei na área de TI lá em 2002, né, há mais de 22 anos atrás. Ok? Então, terceiro ponto, colocar as experiências. Beleza? Se você é um estudante e não trabalhou ainda, você também pode adicionar a sua experiência lá no teu LinkedIn, mas como se fosse uma experiência voltada para o ramo acadêmico. Porque nós, de forma geral, pelo menos comigo foi assim. Quando eu ingressei na área de TI na ETEC, lá em 2001, com curso de eletrônica, que nem era TI, eu tive alguns trabalhos que eu desenvolvi, oficinas, a gente teve feira de ciências. Então, esse é o tipo de coisa que você pode adicionar lá, tá bom? Além disso, não vai estar aqui no iceberg, mas você também pode utilizar, e como você está comigo aqui até agora, eu vou te dar aqui um spoiler. Você também tem um campo mais abaixo aqui no LinkedIn, que é um campo de trabalho voluntário. Então, se você fez algum trabalho voluntário, adicione no LinkedIn.
Às vezes você pode ser um membro de uma denominação religiosa, você tem um cargo religioso, ou você serve na sua comunidade, ou às vezes você é dos escoteiros, os escoteiros fazem trabalho voluntário. Então, assim, coloca a sua experiência voluntária lá também. Eu sempre ponho. Então, atualmente eu sou liaison e líder. Liaison é como se fosse um padrinho. Eu sou padrinho de uma escola aqui na minha comunidade, pela Camis, que é a empresa que eu trabalho. E além disso, eu sou líder de uma disciplina e eu dou aulas. Então, olha que interessante, tá vendo? Tanto na parte da experiência profissional quanto no trabalho voluntário, eu também posso adicionar fotos, tá? Eu acabei não falando, mas pode. Então, adicionei aqui eu dando aula para alguns jovens na empresa que eu trabalho e adicionei um evento externo na escola que eu sou padrinho. Nós levamos ali um palestrante e demos uma palestra para mais de 300 alunos. O mercado de trabalho, ele aprecia, ele admira pessoas que fazem trabalho voluntário. Por quê? Porque se uma pessoa faz um trabalho voluntário, significa que ela faz algo em troca de ajudar o próximo, sem cobrar nada e entregar com excelência. Imagine então sendo remunerado. Então as empresas gostam. E eu tenho aqui as minhas experiências de voluntário, né? Já fui membro do Toastmaster, que é um clube de oratória. Atualmente também eu sou, como eu falei, especialista do curso de busca acelerada por emprego há mais de 10 anos. Sou vice-presidente do Conselho de Segurança da minha região onde eu moro. Então, tudo isso são coisas que você pode adicionar e que vai dar um destaque para você, ok? Então, trabalho voluntário é a dica, tá? Com relação a esse assunto. Poste os seus trabalhos voluntários que você vai se destacar, tá joia? Vamos passar para o próximo passo agora, que que está relacionado com a localidade e setor. Então, no LinkedIn, eu consigo adicionar também qual é a localidade que eu resido e qual é a minha área de atuação. E isso é um filtro importante no LinkedIn para os recrutadores de forma geral. Então, no meu caso, tá vendo? Eu coloquei aqui que eu sou de São Paulo, Brasil, tá? Eu preferi colocar São Paulo, Brasil. Se você quiser adicionar alguns contatos a mais, você pode pôr. No meu caso, no meu LinkedIn, eu só tenho o meu e-mail mesmo, tem a data do meu aniversário. Existem pessoas que colocam o número de telefone. Eu não gosto de divulgar o número de telefone, tá? Eu deixo só o e-mail mesmo. Mas se você achar que você deve pôr, aí é contigo, tá bom? Mas a localidade é importante porque quando a gente buscar vagas, eu já vou te mostrar como faz isso. Uma das coisas que o LinkedIn vai fazer é te indicar vagas que estejam próximo da sua localidade, ok? E o setor, ele tem a ver com a tua área principal de atuação. Então, se eu vir aqui de novo no lápis e abrir aqui ó, sobre as informações básicas do Kleber, ele vai me informar aqui embaixo, ó, ele vai me colocar qual que é o setor que atualmente eu trabalho. Então, a empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que fabrica motores e equipamentos de transmissão de energia. Será que tá bom aqui? Sinceramente, não tá bom, tá? Por quê? Porque eu sou da área de TI. Então, se eu estivesse buscando um emprego hoje, uma empresa que fosse dessa área, excelente, tá? Mas no meu caso, para ampliar as minhas possibilidades, eu vou fazer a substituição agora, a quente, para você ver como que eu faço. Então, eu venho aqui, ó, e altero. Então, em tecnologia da informação, ó, tem aqui, por exemplo, uma sugestão. Ó, tecnologia e informação e internet, serviços de informação. Então, para mim agora, eu acho que o que mais faz sentido é isso. Tecnologia, informação e internet. Deixa eu ver se tem informática aqui. Não tem. Até tem lá embaixo a fabricação de equipamentos, mas não é o que eu tenho feito hoje. Ó. Serviço de dados de tecnologia da informação. Bonito, tá? Então, serviços de projeto em tecnologia da informação. Isso, vou colocar essa opção. Porque é o que condiz mais com o que eu entrego no final. Essa parte do setor não tem a ver aonde você está trabalhando especificamente. Por que o meu está alterado? Porque eu trabalhei durante 20 anos em empresas que eram DTI exclusivamente e eu migrei para uma área de uma empresa que não é DTI. Eu trabalho no departamento de TI, mas a empresa, o core da empresa não é TI.
certo? Mas eu vou alterar e vou deixar dessa forma. Então, quanto mais assertivo você for nessa informação, maiores são as chances de empresas que tenham a necessidade de um profissional como você te localizar e te contratar se você estiver buscando um emprego. Tá joia? Então, passando aqui, o quarto ponto é ter o setor, a localidade e o setor aqui bem definido. Próximo ponto, competências e habilidades. O que são competências e habilidades? Eu gosto de utilizar o acrônimo do CHA. Então, o CHA, ele tem a ver, a letra C, tem a ver com as competências. E o que são competências? Competências é todo o conhecimento que você adquire de uma forma mais formal, através de um curso, com um certificado, tá? Geralmente tem muita relação com isso. E o mercado de trabalho chama competências de hard skills. É o nome que eles dão para esse tipo de característica, tá bom? Habilidades, o mercado chama de soft skills. Tem muita relação com a parte comportamental. E uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia, é muito comum, e eu mesmo já contratei pessoas dessa forma, é contratar pessoas que tenham habilidades, mas que talvez não tenha tanta competência. A competência ela tem a ver com a experiência também. E esse é um outro ponto que eu tenho para te falar, que você tem que eliminar da mente que por mais que você seja novo, que o mercado não vai querer você. Esquece isso. É lógico que algumas empresas, mesmo para um cargo de aprendiz ou de estagiário, eles pedem certa experiência. Mas existem empresas que às vezes querem contratar um profissional e que preferem contratar uma pessoa sem experiência, mas que tenha competências comprovadas e que tenham certas habilidades. Por quê? Porque a competência você consegue adquirir estudando. Agora, as habilidades que tem a ver com o comportamental é algo que você consegue muitas vezes ensinar, você consegue ir ali moldando de uma forma mais fácil. E também está muito relacionado com vícios, né? Às vezes profissionais vêm com vícios de outras empresas, que é uma coisa que não é bom, dependendo do vício, certo? Então, onde que eu coloco isso no LinkedIn, Kleber? Mais abaixo, depois das experiências, ele vai ter ali a formação acadêmica e tudo mais. Então, formação acadêmica tem a ver com competência, tá ok? Porque é algo que você adquire através do estudo. Então, adicione o que você tiver de competência. E lembrando, coloque o que é necessário. Eu sempre gosto de falar o seguinte: imagine que o recrutador ele é um motorista. Quando a gente entra num ônibus público, no transporte público, geralmente tem uma plaquinha ali escrita, né? E a gente vê na placa o seguinte: fale somente o necessário com o motorista. Então, no LinkedIn também é a mesma coisa. Não é legal ficar enchendo linguiça, tá? Coloque aquilo que vai realmente destacar. Então, no meu caso, da minha formação acadêmica, eu tenho, tá vendo? Um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, eu tenho um MBA também que foi curto, que eu fiz nessa instituição aqui, que é a Easy Business School. Tenho aqui o meu nível superior também da Uninove e o curso técnico onde eu comecei. Além disso, o que mais eu tenho aqui no meu LinkedIn? Eu tenho licenças e certificados. Então, o que você for adquirindo que tem a relação, vai adicionando, porque isso aí também vai dando peso. Tá ok? Mais embaixo tem um campo específico de competências. E para que serve esse campo? Para você colocar competências que você adquiriu também ao longo do tempo e que são específicas. Então, eu tenho no meu LinkedIn, eu tenho umas 70 e poucas competências. Nossa, é bastante, né? É, bastante. Muitas delas, às vezes, podem ser que tem mais de uma que é a mesma competência, mas tem nomes diferentes. E não é vacilo não, tá? Isso é intencional. Depois eu vou mostrar para você o porquê. Fica comigo aí que você vai ver. Tá joia? E o que é legal das competências? Quando você adiciona uma competência aqui, pessoas que são suas conexões, pessoas que te conhecem, elas podem entrar no seu LinkedIn e podem certificar que você é competente naquele assunto, através de uma recomendação simples. Então, vou pegar mais embaixo aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo,
Vamos pegar de gestão de projetos. Vamos pegar de ITIL. Ó, 46 pessoas acessaram o meu perfil e colocaram a informação que eu sou competente em ITIL. Isso dá um bom peso. Porque se uma empresa estiver buscando alguém que conheça de ITIL, de governança, de gestão de ciclo de vidas de incidentes, e ver o meu perfil, ele vai falar, poxa, o Kleber ele é competente. Por quê? Porque ele tem essa competência adicionada e teve aí mais 46 pessoas que certificaram que ele manja mesmo do assunto, certo? Então, é interessante por esse motivo. Então, adicione as suas competências, coloque as suas habilidades também, porque aqui também, apesar de estar com o nome de competência, mas tem a ver também com habilidades. Por exemplo, liderança, além de ser uma competência porque você estuda para ser líder, mas você também adquire a habilidade de ser líder através de boas práticas, através da sua forma, do seu estilo de gestão. Então, competências e habilidades são importantes. Eu falei do chá, né? Então, C de competências, H de habilidade e o A. O A ele tem a ver com atitude, ou seja, fazer acontecer, colocar a competência em prática através das suas habilidades. Beleza? E, por último aqui, seria colocar a formação acadêmica. Na realidade, eu já dei um spoiler. A formação acadêmica ela tem a ver com as competências, porque, como eu falei, é algo que você adquire através do estudo formal. Então, uma vez que todos esses 6 passos aqui eles são preenchidos no LinkedIn, e eu digo só preenchido, hein? Nem precisa ter qualidade, mas só o fato de você, sendo novo no LinkedIn, de preencher essas sessões, isso vai te colocar num patamar diferenciado dentro do LinkedIn, que é o que nós chamamos de um perfil campeão, né? Você vai receber como se fosse um selo. Por quê? Porque o básico do que você precisa no LinkedIn ele está criado. E o que é bom de um perfil campeão? Usuários que possuem um perfil campeão ele tem 40 vezes mais chances de serem observados na plataforma e de receber oportunidades através do LinkedIn. Então, olha que interessante. Meu LinkedIn aqui, eu recebo diariamente, praticamente diariamente, eu recebo notificações na plataforma que mostram, por exemplo, oportunidades. Então, notem que aqui na parte superior do LinkedIn a gente tem alguns botões, né? O início, minha rede, vagas, mensagens. Então, a gente consegue interagir, mas eu tenho notificações. Vamos ver as minhas notificações de hoje. Vamos ver o que apareceu para mim aqui, ó. Então, tem algumas pessoas que reagiram aqui a publicações minhas, tá bom? Aí mais algumas coisas de pessoas da minha rede, mas comentando com outras pessoas. E, tá vendo? Há 3 horas atrás, apareceu para mim, ó, mais de 30 oportunidades around the world, ao redor do mundo, para trabalhar como um gerente de projeto pela Amazon, a AWS. Então, se eu clicar aqui em cima, ele vai me trazer. Todas essas vagas que estão aqui são vagas que eu teria a capacidade de me candidatar, certo? Podem ter vagas, no meu caso eu sou gerente de projeto, mas podem ter vagas que não é relacionada diretamente com gerente de projeto, mas de coisas que um gerente de projeto tem condições de fazer, nesse caso. Então, realmente é algo que funciona. A minha penúltima promoção, eu digo que o LinkedIn me ajudou muito, e o meu último emprego, que é o emprego atual, eu consegui ele também através do uso do LinkedIn. Todos os recursos. Por quê? Porque eu tinha um perfil campeão já estava bem estruturado, e eu usei das estratégias que eu ensino no curso de LinkedIn especificamente, para conseguir chamar a atenção do recrutador e ficar no radar para ser contratado na empresa. Eu falei para você sobre competências e eu queria mostrar para você por que é importante ter as competências adicionadas ali. Então hoje, se eu estivesse buscando uma vaga de gerente de projetos, vou colocar aqui, ó, Project Manager. Esse campo aqui, antes de passar, esse campo aqui é um campo de busca geral. Eu posso pesquisar por pessoas e oportunidades ou empresas. Posso fazer uma pesquisa de forma geral. Então, se eu digitar aqui, ó,
gerente de projetos, pode ser que ele me traga várias coisas, tá? Então ele me trouxe aqui, ó, pessoas que são da área, então, ó, gerente de TI, líder de projetos, gerente de projeto, então é mais ou menos esse filtro que o recrutador faz. Ele não usa, assim, o recrutador geralmente ele não usa a mesma plataforma, ele usa uma plataforma do LinkedIn voltada para recrutamento e seleção, que o LinkedIn ele tem isso para as empresas, tá joia? Mas aqui, ó, tá vendo? Ele trouxe pessoas. Uma outra coisa que é importante falar também é que todas as pessoas no LinkedIn, elas têm ao lado dela um númerozinho, 1, 2 ou 3. Tá? Se eu descer aqui mais se eu voltar para a página anterior, vai aparecer algumas pessoas. Cadê? Então, ó, por exemplo, Marcos Pires aqui, ele tem um número 1 aqui do lado. O que que significa? Significa que eu tenho uma conexão com ele. Ou seja, ou ele mandou um convite para mim, ou eu mandei para ele e foi aceito. Estamos conectados. Mais abaixo, deixa eu ver um outro exemplo. Agora está aparecendo mais dos meus contatos, né? Mas se eu entrar aqui em postagens do... Aqui, legal. Ó, essa pessoa aqui eu não tenho ainda conexão com ela, tá vendo? Eu tenho o número 2. Por que que tem o número 2? Porque esta pessoa aqui, ela está conectada com alguém que eu tenho conexão, certo? Então ela está no meu segundo nível de conexão. E a última situação que pode acontecer seria... Deixa eu ver nesse post aqui, por exemplo, ó. Vamos ver. Só porque eu quero achar, não vou achar. Aqui, todos que estão aqui são conectados ou comigo direto ou conectados com pessoas que eu já tenho conexão. Deixa eu ver na publicação do Marcos Pires. Não está aparecendo, mas não vou mexer linguiça não. O que poderia acontecer é ter uma pessoa com o número 3. E uma pessoa que tem o número 3 significa que eu não tenho conexão com ela e ela também não tem conexão com ninguém que é da minha rede. E por que é importante essa informação? Porque com essa informação você consegue ter estratégia. De repente você precisa conectar com uma pessoa nova que de repente trabalha num cargo que você precisa acessar, precisa pesquisar e é necessário você saber quem são as conexões dela, porque uma vez que você sabe quem são as conexões dessa pessoa, você aumenta as suas chances de você conseguir ingressar na empresa. E foi exatamente o que eu fiz nessa última posição que eu tenho. Basicamente, eu pesquisei sobre a empresa que eu trabalho, eu vi que uma pessoa que eu trabalho já trabalhava nessa empresa, porque o LinkedIn mostra pra gente, fiz o contato e comecei a estabelecer relação, certo? Então, voltando lá, gerente de projetos. Se eu pesquisar gerente de projetos, vai aparecer para mim aqui algumas coisas relacionadas com gerente de projetos. A primeira delas aqui, mostrando para você, é pessoas que têm um cargo de gerente de projetos. Tá joia? Eu também consigo ver publicações relacionadas com gestão de projetos. Vai trazer também, tá? Então, pode ser pode ser, por exemplo, alguém repostando uma vaga de gerente de projeto, mas geralmente está relacionado com uma postagem de alguém, tá? Uma publicação. Eu também consigo ver as vagas direto. Então, se eu clicar em vagas, eu vou achar aqui vagas que estão publicadas e que tenham relação com aquilo que eu estou buscando. Então, como eu sou gerente de projeto, vão aparecer várias vagas, tá vendo? Então, tem aqui no Quinto Andar, que é uma empresa imobiliária, ó, a empresa Rumo, DOT e assim por diante. Tanto vagas nacionais como internacionais também, não tem problema. Então, olha que interessante. Vamos pegar essa vaga da Mastercard, gerente de projeto? Essa é uma vaga que eu poderia me candidatar. Então, o que eu vejo nessa vaga aqui, ó? Primeiro, que essa vaga é da localidade onde eu moro, que é São Paulo, certo? Que ela foi publicada há 2 semanas e que mais de 100 pessoas clicaram em candidatar-se, que é esse botão aqui. Além disso, o que ele vai me dar aqui de característica? Que o trabalho é híbrido, ou seja, eu trabalho de casa e trabalho da empresa, e no tempo integral. Não é um tipo de trabalho temporário, ou PJ, né? E com uma posição de pleno ou pleno sênior. É isso que eles estão buscando aqui.
Uma coisa legal que também dá pra gente aqui no LinkedIn é que existem pessoas hoje que trabalham lá que são ex-funcionários da empresa que eu trabalho atualmente, tá bom? Então, vamos falar da competência. O que que a competência influencia numa vaga de emprego? Então, aqui na parte de baixo, o LinkedIn vai me dar o seguinte: qualificações, tá vendo? Ó, 8 de 10 competências, ou seja, a empresa colocou que ela quer um profissional que tenha algumas competências, 10 tipos de competências eles colocaram lá. Então aqui está falando para mim que eu correspondo a 80% das competências que a Mastercard para essa vaga está pedindo. Então, ó, tá vendo? Eu tenho um perfil de um bom candidato, certo? E eu ensino a estratégia para melhorar ainda mais aqui, tá bom? Porque existe a estratégia. Então, quanto mais competências você tiver com relação àquilo que a empresa está pedindo, maiores são as chances de você conseguir ser convidado para uma entrevista de emprego se você se candidatar para a vaga. Tá joia? Olha aqui, ó, adicionar competências. Então, hashtag fica a dica. Se eu quiser ter 10 de 10, o que eu tenho que fazer? Já vou mostrar, vai, não aguento. Então, olha, eles também pedem alguém que tenha um perfil de coaching e que tenha relacionamento com o cliente. Eu tenho as duas coisas, porque eu sou coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching e eu sempre trabalhei com cliente. Eu até tenho competências parecidas, tá? Se você olhar no meu perfil, você vai ver que eu tenho competência de relacionamento com o cliente. Mas por que está mostrando que eu não tenho aqui, que está faltando essa competência? Porque a descrição do texto não é igual. Tá? E isso muda. E esse é o motivo de eu ter tantas competências no meu perfil. Porque por algumas vezes eu já pesquisei vaga e eu tive que adicionar competência. Então você só vai adicionar a competência que você tem. Nesse caso eu poderia adicionar as duas. Vou adicionar para você ver o que vai acontecer. Ó. Então quando adiciona a competência de coaching, ele vai perguntar quando que você adquiriu essa competência. Foi quando eu fui gerente de projeto de TI na empresa atual, certo? Que é a verdade. A próxima competência é relacionamento com clientes, que é o que estava escrito lá, certo? Então isso aqui ó, já faz tempo que eu tenho isso, tá bom? Desde sempre, para falar a verdade. Então eu adicionei. Então note que quando eu termino de adicionar as competências que eu não tinha, olha o que acontece no LinkedIn. Tá vendo? 10 de 10. Então muita gente vacila nisso aqui. Vacila porque, poxa, olha para a vaga e fala assim: ai, eu não tenho competência para poder se candidatar, mas nem entra ali para poder testar. Então, para você, eu só tenho que dizer o seguinte: Que é isso, meu filho? Calma. sossega o seu coração. Sossega o seu coração e vem com o Clebão, que você passa de ano, tá bom? Então, dicas simples que eu estou dando para você, mas que podem fazer toda a diferença e que vai te colocar no patamar mais elevado quando o assunto é processo seletivo. Se eu for falar tudo que o LinkedIn tem, eu vou ficar com você o dia inteiro aqui. E para falar bem a verdade, nem tudo que o LinkedIn tem, todas as coisas, existem muitas coisas nos bastidores que eu ainda não domino, mas as coisas que eu domino são as coisas avançadas, né, e simples e que podem colocar a gente numa posição de destaque quando o assunto é a plataforma, o LinkedIn. Então, a minha provocação para você é: comece a utilizar o LinkedIn. Eu tenho certeza que se você usar de uma forma estruturada, com um método e com persistência, você vai se destacar. Olhe ali perfil de pessoas que são assíduas na plataforma e procure fazer ali a modelagem, que é o que a PNL ensina, né? A programação neurolinguística. Modele os perfis. E outra coisa, não deixe o LinkedIn engessado. O LinkedIn ele tem que ser dinâmico. Então é importante de vez em quando mudar textos, mudar a foto de perfil, e não cometer algumas falhas que podem te afastar do recrutador. Eu também falo que o LinkedIn é uma plataforma de desenvolvimento de carreira. Por que que eu gosto de falar isso? Porque, por exemplo, no meu caso, a minha liderança não é nem daqui do Brasil, é de fora. Eu nunca vi a minha chefe face to face. Mas eu sei que ela me acompanha no LinkedIn, porque eu posto no LinkedIn as coisas e ela de vez em quando ela comenta, ela curte. Então, isso é uma coisa que para mim mostra um termômetro que mostra que eu estou no radar. E a minha recomendação para você é essa também: chame a atenção das empresas. Ó, com relação a empresas,
Eu vou te mostrar agora só para a gente poder finalizar como que se conecta com pessoas e com empresas, ok? Então, se eu quisesse hoje me conectar com uma empresa nova da área de TI, deixa eu pensar uma empresa que talvez eu não tenha conexão ainda. Deixa eu ver essa empresa aqui, ó, na Plus. Vamos pegar, vamos pegar uma empresa mais... Vamos pegar a Uber, vai. A Uber não é uma empresa de TI, mas ela é uma empresa de tecnologia, certo? Deixa eu ver se eu sigo a Uber. Não sigo a Uber ainda, legal. Então é bom. Então olha que interessante. Quando eu acesso a página aqui da Uber, eu procuro pela Uber, o que ele vai me trazer? Ó? A empresa, o que ela faz, onde ela está, quantos seguidores ela tem. Então a Uber tem 3 milhões de seguidores e uma pessoa que eu tenho conexão trabalha na Uber. Provavelmente acho que é motorista, tá? Então como que eu me conecto com a Uber? No caso de CPF de pessoa com CNPJ, a gente segue. Então eu posso seguir a Uber, certo? Uma vez que eu sigo ela, vai ficar ticado aqui. Se eu entrar dentro da página, eu posso pesquisar vagas da Uber. Se a Uber for uma empresa que ela é assídua no LinkedIn, e no caso a Uber com certeza é, que é uma empresa grande, né? Então eu clico em vagas, olha o que vai aparecer. Que tem 667 vagas abertas no momento. E ela vai me recomendar de bate-pronto vagas que eu tenho capacidade de me candidatar. Tá vendo? Product Manager 2, Senior Project Manager. Então, eu não sou Product Manager, mas eu teria a possibilidade de me candidatar nessa vaga e de concorrer no processo. Ó. Uma competência que corresponde ao seu perfil. Né? Então, ó, eu precisaria vir daqui e ver se eu consigo, se eu tenho mais competências que eu poderia adicionar. E aqui tem, só de bater o olho. Análise de mercado, analítico, habilidades analíticas, pesquisa de cliente, tá? Não vou adicionar porque eu não quero entrar na Uber, mas eu poderia, certo? Então, a primeira conexão que eu posso estar fazendo nesse caso como exemplo são pessoas. Mas se eu quiser me conectar, ou melhor, com empresas, mas se eu quiser me conectar com pessoas, eu também consigo. E como que eu faço? Da seguinte maneira. Geralmente existem pessoas que, isso é legal, não falei para você, tem pessoas que acessam o nosso perfil dentro da plataforma. Não estava compartilhando minha tela aqui, caraca. Deixa eu voltar aqui. Richard. Então, para a gente finalizar, eu vou mostrar para você como que você se conecta com pessoas e com empresas, tá joia? Porque o negócio aqui é conexão dentro do LinkedIn. Então, acabou de aparecer uma notificação para mim aqui, ó, do lado do sininho. Vamos ver o que foi. Tá, interessante, né? Só uma análise falando que 878 pessoas, 878 impressões de uma publicação que eu fiz. Então, para se conectar com pessoas, você pode pesquisar a pessoa aqui nesse campo de pesquisa, ou a empresa, se for empresa, tá? Mas geralmente eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de ver quem está curiando o meu perfil. Você consegue saber quem está visualizando o seu perfil. Então, olha aqui. Se eu clico aqui, ó, no sininho e eu vou navegando embaixo, ele vai mostrar aqui, ó, se teve pessoas que acessaram o seu perfil. Deixa eu ver se para mim tem ativado aqui. Então tem vagas aqui. Beleza, ó. Tá vendo, ó? Leonardo Sena, que é amigo meu, e mais uma pessoa viram o seu perfil há um dia atrás. Então, se eu clico aqui, eu vou saber quem são as pessoas. Olha o tanto de perfil que acessa a minha página. Então, 2 pessoas acessaram minha página aqui recentemente. Uma delas, ó, tá vendo o número 2? Eu não tenho conexão ainda. E posso me conectar com ela? Posso, se eu quiser, não tem problema, tá? O ideal é ter conexões estratégicas. Então, essa menina aqui, ela não é daqui do Brasil, tá? Ela é de Islamabad, tá pro lado lá do Paquistão, tá ok? É designer e visitou minha página por algum motivo. O que mais eu tenho de informações dela aqui, ó? Ela tá conectada com pessoas que são conexões minhas, tá? Tem 2 pessoas, eu acho. E ela é influente lá onde ela mora, porque ela tem 28 mil seguidores. Legal, bacana. Então vou me conectar com ela. Eu vou clicar no mais aqui, ó, eu vou clicar em conectar. Quando eu clico em conectar, eu posso fazer um pedido de conexão enviando uma nota,
um texto ou sem nota. Dependendo da conexão, é bom você colocar, tá? Com nota, porque acaba se tornando uma coisa mais formal. Mas nesse caso eu vou mandar um convite de conexão para ela sem nota. Tá vendo? Que note aqui embaixo que aparece uma mensagem aqui falando que o meu convite de conexão ele foi enviado ali para a pessoa. Tá bom? Eu acabei não mostrando o nome da pessoa aqui. Deixa eu voltar de novo aqui para você não perder o conteúdo, que é interessante. O que eu estava mostrando para você aqui é o seguinte, ó. A Saima, que é a menina que visitou meu perfil, essa pessoa, ela é do Paquistão. Olha o que aparece aqui, ó. É do Paquistão, é designer gráfico, dá para ver aqui na página dela. E ela tem 28 mil seguidores. Então, é uma pessoa que na região dela lá, ela é influente. Além disso, o que me mostra o LinkedIn, que tem 2 pessoas que são conectadas com ela. Então, pense na seguinte situação. Vamos supor que eu queira trabalhar na empresa que essa menina trabalha, tá? Qual que é a empresa que ela trabalha? Vamos ver. Mais abaixo aqui, ó. Ela é designer gráfico e ela é freelance. Tá? Então não trabalha numa empresa especificamente, ela trabalha por conta como freelance. Não tem problema, mas vamos supor que aqui ó, não é freelance, aqui é uma empresa que ela é funcionária, graphic designer. Então se eu quisesse trabalhar na graphic design e eu tivesse que ter interação com ela, o que eu poderia fazer? Mandar um convite de conexão, como eu acabei de fazer, mas tentar estreitar relacionamento, de repente perguntando para uma das pessoas que são meus contatos, quem é ela, se tem contato com ela mesmo, tá bom? Então essa é uma das possibilidades que a gente tem no LinkedIn. Outra possibilidade que a gente tem aqui também é de se conectar com empresas. Eu dei o exemplo, vamos dar uma olhada aqui na Uber, por exemplo. Então a Uber eu já estou seguindo, empresas a gente segue a empresa, tá joia? Então uma vez que eu estou seguindo a empresa, quando eu clico em cima, eu tenho algumas opções de informações para visualizar, inclusive vagas. Então se eu clico aqui em vagas, o que ele vai me trazer? Ó, que 167 vagas estão em aberto nesse momento e que talvez eu poderia me conectar em uma delas, certo? Então, olha que interessante, ó, Product Manager 2. Então, se eu quiser me candidatar nessa vaga, eu posso, mesmo não sendo um Product Manager. E por que o LinkedIn me traz isso? Porque eu tenho competências e experiências que estão relacionadas com essa empresa. Então, eu olhando aqui embaixo, ele está me dizendo, olha, eu tenho uma competência que tem a ver, tá vendo? Então, uma de 10 que talvez a empresa esteja pedindo. Ó. Então, ela está pedindo essas competências aqui. Quer dizer que eu não tenho mais competências? É um trabalho que você tem que fazer. Então, aqui, se eu batendo o olho aqui, por exemplo, eu sei que eu tenho competência analítica, de análise do mercado, ó, habilidades analíticas, então, pesquisa de clientes. Então, eu poderia adicionar essas competências. Não vou fazer porque eu não quero me candidatar na Uber, certo? Se eu quisesse, eu faria isso. Então, LinkedIn é uma plataforma sensacional. Ela tem muitos recursos, inclusive também para desenvolvimento de carreira. Eu uso o LinkedIn para desenvolvimento de carreira também, porque no meu caso a minha chefia não é daqui do Brasil, é de fora do Brasil, é do México. Então as minhas publicações elas servem muitas vezes de termômetro para saber se eu estou sendo observado. E quem não é visto, a gente sempre fala, não é lembrado. Então esse é o objetivo principal da plataforma, do LinkedIn, é fazer com que você fique visível para o mercado e você expanda as suas possibilidades. Tá joia? Então é isso, meu amigo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma questão, interaja aqui com a gente, tá? Bota o seu comentário, manda mensagens e fique antenado aí para as próximas oportunidades, porque sempre a gente tem eventos relacionados a esse assunto, nós fazemos aulões e temos também cursos aí publicados para ajudar você também a se tornar um especialista e permanecer regando a plantinha do LinkedIn para que ela possa florescer e dar frutos, tá ok? Obrigado pela sua companhia e até mais.